O que é decibel? Decibel é uma unidade logarítmica que indica a proporção de uma quantidade física, geralmente a energia ou a intensidade, em relação ao nível de referência, especificado ou não. O decibel não é uma unidade de medida, visto que ele não está ligado especificamente a nenhuma grandeza física, tal como a potência ou a tensão. O decibel não expressa uma quantidade de alguma coisa, ou seja, é uma escala relativa, sem nenhuma dimensão, como uma porcentagem. O decibel compara a intensidade de um sinal a uma referência. Por exemplo, quando estamos falando em 10 watts, a quantidade de potência que um dispositivo pode desenvolver como amplificador, ou 10 watts como a quantidade de potência que um dispositivo pode suportar como alto-falante. Ou quando estivermos falando em 10 volts, a quantidade de energia que uma bateria tem. Mas quando estamos falando em 3 decibéis, não estamos falando de um valor, mas da relação entre duas grandezas, que ele está aumentado em duas vezes. Pois bem, para falar de decibel, precisamos entender primeiro o que é logaritmo e também sobre a invenção do telefone. Sem esses dois dados, fica um pouco difícil de você entender o que é logaritmo, o que é decibel. Pois bem, vamos ver um pouco sobre a invenção do telefone. Com o advento da telefonia, os engenheiros ligados ao projeto, especificamente o Alexander Graham Bell, ele sentiu a necessidade de encontrar uma maneira mais simples de anotar e trabalhar com os números que expressavam os ganhos e as perdas na linha telefônica. Além disso, era preciso criar uma unidade que representasse a forma como o ouvido humano interpreta os sons que chegam até ele. Ocorre que o ouvido humano não interpreta o som tal como ele se manifesta fisicamente falando, ou seja, a sensibilidade do ouvido humano varia proporcionalmente à variação do logaritmo. Quando começaram a estudar os fenômenos que ocorrem no processo de transmissão e recepção de áudio, os cientistas do laboratório viram logo a complexidade que seria que tivesse que usar a notação aritmética dos resultados obtidos nas suas experiências. Em 1612, o matemático escocês John Napier usou pela primeira vez o ponto decimal e inventou os logaritmos. Napier criou o sistema com base na progressão geométrica de potência relativa ao número 1. Note que o logaritmo tem a ver com a potenciação. A cada potência, Napier designou um número e chamou de logaritmo. Assim, ele construiu uma tábua logarítmica. Para cada potência, ele designou um número. Assim, para multiplicar esses números, bastava somar. E para dividir esses números, basta agora simplesmente subtrair esses números. Pois bem, o logaritmo de A vezes o logaritmo de B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Ou quando você fazer uma divisão, então o logaritmo de A dividido pelo logaritmo de B é igual ao logaritmo de A menos o logaritmo de B. Pois bem, o número 1000 ele pode ser escrito na forma de potenciação, como 10 elevado à terceira. E o número 100.000 ele pode ser escrito em 10 elevado à quinta. Pois bem, por que 10 elevado à terceira? Porque 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. E por que 10 elevado à quinta? Porque 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 100.000. Então, ao pegar esse número e transformar ele para logaritmo, você tem que o logaritmo de 1000 é igual a 3 e o logaritmo de 100.000 é igual a 5. Esse logaritmo ele está escrito na base 10 e quando é escrito na base 10 não precisa vir representado a base 10. Automaticamente, dessa forma, já está dizendo que esse logaritmo ele está na base 10.
Então, logaritmo de 1000 vezes o logaritmo de 100.000 é igual ao logaritmo de 1000 mais o logaritmo de 100.000. Logaritmo de 1000, 3. Logaritmo de 100.000, 5. Então, 3 mais 5 igual a 8. Resumo. O uso do logaritmo torna mais fáceis as operações e possibilita transformar números muito grandes e muito pequenos em números bem menores e mais fácil de trabalhar com eles. Qual a diferença entre esses números? Olhando assim de primeira vista, fica difícil você ver a diferença entre eles. Mas se você transformar ele em logaritmo, você vai perceber que fica bem mais fácil de fazer a diferença, porque você transforma esses números muito grandes em números muito pequenos. Então, para esse primeiro número, o logaritmo dele é menos 3. O segundo número, o logaritmo dele é menos 6. E o terceiro número, o logaritmo dele é menos 3,5. Então, esses resultados agora aqui que obtiveram desses números, eles batizaram de Bell. Então, aí você percebe que aparece agora uma vírgula aí. Então, para que trabalhar com esses números que tem uma vírgula, eles criaram agora um submúltiplo do Bell, que é o decibel. Então, eles pegam, então fica fácil para você trabalhar com o Bell, o decibel. Você agora multiplica o Bell vezes 10. Aí você tem o decibel. Então, o 3,1 vezes 10 é menos 31 decibel. Menos 3,1 Bell, transformando para decibel, 31 decibel. Menos 3 Bell, transformando para decibel, 30 decibel. Menos 6 Bell, transformando para decibel, menos 60 decibel. A quantidade de energia que contém uma onda sonora, que é mecânica, ela pode ser quantificada e medida. A intensidade de um sinal sonoro ele é medido em watts pela área, ou seja, pelo metro quadrado. Quer dizer que a intensidade do som que o ouvido pode ser determinada pela quantidade de energia ou a potência pela unidade de área. Nesse sentido, várias experiências foram feitas com diversos indivíduos em vários países e com um aparelho sofisticado. E eles chegaram ao resultado que um ouvido saudável, o menor som que ele consegue ouvir, que é o 1 picowatt. E o maior som que o ouvido humano consegue ouvir sem desconforto é 1 watt. Então, 1 picowatt eles batizaram o nome de a limiar da audição e 1 watt colocaram o nome de limiar da dor. A diferença entre a limiar da dor e a limiar da audição é de 1 trilhão. Você percebe que a faixa de audição aí ela é bem grande. Então, para trabalhar com números aritméticos, você vê uma complexidade que ia ter que trabalhar com esses números, quando ele tivesse que multiplicar ou dividir esses números. Pois bem, ao transformar esses números muito grandes para números pequenos, você percebeu que agora você trabalha com números menores. Foi aí que os engenheiros do laboratório de Graham-Bell viram a dificuldade que eles tinham que trabalhar com essa quantidade de números. Ou seja, nesse caso do som que o ouvido humano consegue ouvir, já que está trabalhando com a linha telefônica e também estava trabalhando com outras grandezas. Pois bem, 1 picowatt, que é a limiar da audição, eles batizaram de 0 decibéis e o limiar da dor de 120 decibel. O decibel, então, ele não é uma unidade de medida, já que ele compara um valor com o outro. Então, o decibel ele não representa um valor, uma grandeza. Ele simplesmente compara um valor a uma referência. Se o amplificador A produz 10 vezes mais potência que o amplificador B, significa que ele produz 10 decibéis a mais de potência. Se um fator de ganho de potência de um amplificador for de 50 decibéis, isso significa que ele é capaz de amplificar 100 vezes o sinal da sua entrada. Se, por exemplo, o valor em watts de um sinal de entrada for de 1 miliwatt, ele será amplificado para 100 watts. Se o amplificador está produzindo 50 watts e passamos o controle dele para um volume na posição de tal forma que ele aumente para 200 watts, representa que ele tem um ganho de 6 decibéis na saída. Se você tiver um alto-falante que suporta 400 watts em RMS e agora você compra outro que suporta 800 watts,
O segundo tem uma capacidade de 3 decibéis de maior potência com relação ao primeiro. Em comparação com a referência, quando você tem 3 decibéis, você tem uma relação de 2 vezes. Quando você tem 6 decibéis, você tem uma relação de 4 vezes. Quando você tem 10 decibéis, tem uma relação de 10 vezes. Por engano, aí o 10 decibéis é igual a 10 vezes, mas essa relação ela não se mantém, só simplesmente com os 10 decibéis. Quando você tem 20 decibéis, você tem uma relação de 100 vezes. Quando você tem 30 decibéis, você tem uma relação de 1000 vezes. Quando você tem 40 decibéis, você tem uma relação de 10.000 vezes. Quando você tem 50 decibéis, você tem uma relação de 100 vezes. Quando você tem 6 decibéis, você tem uma relação de 1 milhão de vezes. Quando você tem 70 decibéis, você tem uma relação de 10 milhões de vezes. Quando você tem 80 decibéis, você tem uma relação de 100 milhões de vezes. Quando você tem 90 decibéis, você tem uma relação de 1 bilhão de vezes. Quando você tem 100 decibéis, você tem uma relação de 10 bilhões de vezes. Quando você tem 110 decibéis, você tem uma relação de 100 bilhões de vezes. E quando você tem 120 decibéis, você tem uma relação de 1 trilhão de vezes. Então você percebe que você agora está usando os decibéis com números bem pequenininhos, mas a faixa que cada decibel representa é uma faixa enorme. Por isso que quando você trabalha com decibel, você fica muito mais fácil você trabalhar com a relação de comparação-valor, visto que o decibel ele não é uma grandeza, ele simplesmente compara um valor. Então você tem várias grandezas, tem o watt, tem a tensão, tem a potência, tem a pressão. Então, tudo isso você consegue trabalhar com decibéis, já que ele não representa um valor, mas ele compara a relação dessas duas grandezas. Então, 3 decibéis, ele tem o quê? 2 vezes esse valor. E 120 decibéis, ele tem 1 trilhão de vezes. Isso é decibel. Espero que com essa breve explicação você entenda, compreendeu o que é decibel.